Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 177, 177. Hoje todos os participantes estão apostos para falar do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista, líder do Campeonato Brasileiro. E eu começo chamando Teleco Press. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Teleco? Não, Marco, não tá tudo bem. Aconteceu uma coisa muito estranha, não acontecia há 5 meses. Eu fui tomado de tristeza. Aí eu lembrei o que foi. Foi uma derrota, Marco Belo. Depois de 5 meses, né? Você estava desacostumado já, Teleco? Sim, eu tive que ligar torcedores do SPFC e do Flamengo para saber como é perder, né? E eles foram muito gentis e me ajudaram. Por falar nisso, o rival tá perdendo demais. Pois é, Maércio Ramos, você também não lembrava como era perder um jogo? Como é que era ter essa sensação do time perder uma partida? Corinthians, depois de 34 partidas, perdeu um jogo, Maércio? Ô Belo, abraço pra você, pro Teleco, Vessone, Vitão, quem nos ouve, apoiadores. Não, eu tava sentindo falta da derrota. Eu não tava me conformando em ser corintiano e não sofrer um bocadinho. E sabe por que eu falo assim que sofri? Porque a derrota em si pouco mudou a vida do Corinthians no Campeonato Brasileiro e pouco vai alterá-la. Mas agora, assim, de sofrer, de ver lá, como diz aí o Teleco, o próprio Vitão, a antaiada, né, os antes, né, não sei se é a antaiada que fala, mas pode ser também, os antes, assim, preocupados, né, o que o Corinthians não perdia, porque eles precisavam de algum argumento para brincar nas tais redes sociais. E aí eu vi uma avalanche de coisas, não vai ser campeão invicto, porque é o que restou para essa gente, né? Porque pro Corinthians essa derrota não mudou muita coisa. Achei até que o Corinthians jogou legal, não vejo assim o Corinthians como desastroso, e acho que a maioria pensa assim. Então foi legal até ter perdido, porque uma hora ia acontecer. Eu acho que dificilmente seria, e não será mesmo campeão invicto, né? Mas a campanha já entrou para a história, jogadores, o Carille, acho que é legal. Eu estava precisando sofrer, e sofri um bocadinho, não com os antes, mas com a derrota em si, porque a derrota a gente nunca quer, né? Como disse o Teleco, a gente sofre, né? E fica triste. Mas já passou, já. Quarta-feira tem pela frente essa frequência. O Rodrigo Vessone, tá passando um caminhão aí, vamos aguardar, pronto, passou o caminhão. Rodrigo Vessone, a gente vai falar daqui a pouco, até o Vitor Guedes, em participação gravada, também vai falar a respeito do episódio do Wagner Mancini com o Felipe Garrafa, jornalista da Rádio Bandeirantes, o Mancini falando que o jornalista tinha feito a pergunta porque era corintiano, enfim. Mas eu quero saber do Vessone o seguinte, Vessa, para você o Corinthians dominou o jogo ou o Corinthians só teve a bola e quem dominou foi o Vitória? Porque é uma discussão interessante essa aí, Vessone. Eu acho que o Vitória foi o Corinthians no Campeonato Brasileiro quando joga como visitante. Fez uma partida, taticamente a gente elogiou o Corinthians como visitante durante toda o primeiro turno. Acho que o Vitória foi um pouco o que foi o Corinthians nesse período todo. Se defendeu muito bem, as linhas bem definidas, o Corinthians não entrava de jeito nenhum, nem pelos lados, nem pelo meio, e aí começou a dar uma pelada pelo chuveirinho, né? Coisa que ele nunca faz. No primeiro tempo achei que jogou bem, não apelou para chuveirinho, continuou tentando fazer triangulação, bola pelo chão, mas no segundo tempo deu uma pelada, não conseguia chegar e ficava cruzando na área, e aí só com o Jô. Acho que aí o Carille também poderia ter colocado o Casim nesse sentido, já que era para ficar jogando um monte de bola na área, que pelo menos tivessem 2 lá, grandes, com corpo, para ficar brigando. O Jô ainda ganhou algumas bolas interessantes nesse sentido, mas estava sozinho contra Canu, o Wallace, mais um volante lá que era alto também. Então, se tivesse jogando até agora eu não ia fazer gol, acho que esse jogo ia chegar. Eu até achei na minha cabeça que poderia ser o jogo da Chape, por exemplo, lá, porque era um jogo fora de casa, numa rodada que o Corinthians joga sozinho, o que é bom, né, porque só você pode pontuar, os outros não, mas enfim, eu tava achando que poderia acontecer esse jogo contra a Chape lá, provavelmente com campo molhado, chuva, e me surpreendi nesse sentido, como o Maércio, um pouco de ter sido na arena. Enfim, eu achei que isso não aconteceria tão cedo, pelo menos com times que estão brigando lá embaixo. De qualquer forma, eu acho que a rodada mais uma vez
não foi trágica, né? Assim como a primeira, que o Corinthians nem jogou e nenhum dos 6 primeiros venceu. E agora, de novo, 5 dos 6 primeiros de novo não venceram. Apenas o Flamengo venceu, mas ainda está 15 pontos atrás. Então é um campeonato que acho que o perde e ganha vai ser grande. E assim, só para finalizar, eu penso que o Corinthians não deve... se ele ficar trocando chumbo, pode até perder, porque faz parte. O Corinthians ainda tem uma sobrinha de algumas derrotas, pensando ali friamente no campeonato. Só não pode, eu acho, ser em sequência isso, porque você, de uma maneira ou de outra, você vai animando quem nem não precisaria estar animado. Então, se você, por exemplo, perdeu agora do Vitória, ganha da Chape, ou mesmo empata com a Chape e ganha do Atlético de Goiânia, que é mais do que obrigação em casa, você meio que volta para 8 na quarta e mantém 8 com menos 4 rodadas já do retorno. Já vai faltar só 15. Depois tem mais um tropeço, ganha no outro. Alguém tenta se empolgar, você já derruba a empolgação do cara. Então acho que o Corinthians, se trocando resultados assim, é só seguir essa troca de resultados até o final, que vai ser campeão. O que não dá é perder 2, 3 seguidas, que aí, queira ou não queira, você dá uma empolgada nos outros, até achando que é possível ainda passar o Corinthians e tal. Eu queria saber do Telec e do Maércio. Eu acho que se eu fosse treinador de futebol, a torcida ia me xingar muito, que eu seria bem louco. Mas durante esse primeiro tempo, até entrando no assunto que o Vessone tocou, sabe o que eu pensei? Que o Vitória estava jogando exatamente que nem o Vessone falou, como o Corinthians, com 2 linhas bem postadas, tal, e o Corinthians estava apertando o Vitória, só que pro defensor, só defender é muito mais fácil. Pro lateral que é ruim, se você falar pra ele assim, ó, você vai jogar nesses 3 metros de área aí, é mais fácil pro cara. Pro zagueiro que é ruim, ó, você só vai jogar dentro da pequena área, vai ter bola cruzada, você fica tirando de cabeça. Beleza, é o mínimo que o cara tem que fazer jogando bola. Então, o que eu pensei durante o jogo, né? Eu tava trabalhando pela Transamérica, e o Carille colocar o Camacho no lugar do Maicon, recuar o time um pouquinho, porque o que eu pensei? O Vitória tomou gol pra cacete no campeonato. Tá muito longe de ser uma defesa boa, uma defesa eficiente. O Vitória é um dos times mais vazados do campeonato. O que os outros times fizeram para fazer gol no Vitória? Não foram tanto para cima quanto o Corinthians. O Corinthians meio que facilitou, entre aspas, o trabalho do Vitória, deixando 10 caras dentro da área ali só para tirar a bola de cabeça e chutão para lateral. Então eu teria colocado o Camacho, recuado um pouco a equipe, tocado a bola ali na linha do meio campo, chamando um pouquinho o Vitória, e daí você jogando nas costas do lateral e nas costas do zagueiro, eles são ruins. Uma hora eles iam falhar e iam tomar o gol. Eu faria isso como treinador e eu pensei isso na hora. Não sei se tô muito louco ou se de repente vocês me dão razão. Teleco e Maércio Ramos. Então, é o louco Bielo. Eu acho que o problema do Corinthians é que assim, ele não tem um time tão bom assim para furar qualquer defesa, né? A gente tava falando outro dia que em poucos jogos o Corinthians sobrou. Nos jogos que o Corinthians sobrou foi mais porque o outro time falou, não, vamos jogar e mostrar como se joga, e tomaram ferro, né? Eu acho que tá faltando um pouco isso. Uma coisa que eu estranhei também foi a atuação do Cleison e do Romero, né? O Romero parecia meio desfocado e o Cleison, eu não sei, ele tava meio... parecia amedrontado durante o jogo, não sei se foi isso, e também essa questão física do Cleison, né? Que ele não consegue terminar jogo nenhum, quase. O Cleison, eu não achei dos piores, eu achei o Rodriguinho pior do que o Cleison nesse jogo. Fala aí, Maércio. Não, gostei do Cleison também, mais uma vez, gostei do Cleison, acho que ele caiu no segundo tempo como todos. O Vessone falou um negócio aí que é muito legal. Ia estar jogando até agora, essa bola não ia entrar. Era daqueles dias que a bola não entraria. Primeiro que o Corinthians não conseguia entrar na defesa do Vitória. Você falou aí, Belo, da entrada do Camacho, tal, traz o Corinthians um pouquinho mais para trás, chama o Vitória. Nem sei se o Vitória, sendo chamado, iria para frente, porque veio aqui nitidamente para empatar. Nós vamos entrar nesse segundo assunto aí que você já falou aí do Felipe Garrafa e tal. Veio nitidamente para empatar, encontrou um gol logo no começo, com menos de 15 minutos, aí se fechou. Como é o Corinthians de costume quando joga em casa, tenta triangulação, como tentou, o Vessone disse, aí no segundo tempo, viu que aí já bate desespero, bate cansaço, como foi o caso do Cleison, e aí partiu para cima de forma atabalhoada, levantando bola, perdendo bola, aí não foi o Corinthians.
Porque aí já pesava também, sabe? Pesava essa coisa, nós temos que ir lá empatar porque nós vamos perder a invencibilidade. Quando isso deve ficar em segundo plano daqui para frente. Não dá para perder 2, 3, como disse, versões seguidas, porque daí daqui a pouco começa a pressão e aí a pressão vira parte psicológica negativa dentro do vestiário lá. Mas não vejo assim, Belo, eu não entendo muito essa sua loucura. Eu confesso para você, é muito mais louco do que um Bielsa, sei lá, um outro treinador aí, Lisca, o Lisca doido lá e tal. Pô, no começo, tirar o Maicon, pôr o Camacho. Ó, Belo, enquanto eu for vivo, continua na Transamérica, o meu timão, comandando podcast timão, mas deixa o cargo de treinador do Corinthians para... Não dá, Belo. Essa aí eu não entendi muito, mas os treinadores loucos a gente não entende, né? Então. Vamos... E alguns ganham, Enfim... Não, mas perde mais do que ganha, Belo. Perde mais do que ganha. Pode ter sido. O Lisca doido foi chamado no Inter lá, porque ele era o Lisca doido para salvar o Inter do rebaixamento. Não dá. Tem coisa assim que. Não, essa do Camacho aí. Mas tudo bem, eu respeito. Eu queria completar uma coisa só, que assim, também, quando o time está muito fechado assim, um jogador de grande talento, que quebra as linhas, que dribla, né, que tem um lance individual, faz a diferença, né, e o Corinthians tem pouco isso, né, talvez o mais parecido com isso seja o Jadson, que não estava em condições plenas. Eu só quero falar que o Maércio Ramos me comparou ao Lisca doido e o Teleco me comparou ao Marcelo Bielsa. Muito obrigado, Teleco. Serei seu amigo eternamente. Tá. Você só gosta de elogio, né? Lisca doido você quer... Vou chamar o Vitão. Você sabe que ele que tá chamando o programa, pô. Vitor Guedes, chega mais. Fala dessa partida contra o Vitória. Fala sobre o que você quiser, Vitão. O espaço é teu. Chega aí, Vitor Guedes. Olá, companheiros de Podcast Mão, ouvintes, apoiadores do podcast. Falando, estava até desacostumado como é falar de uma derrota do time do povo, enfim. Uma derrota que não muda absolutamente nada. Como não mudaria se ganhasse, empatasse, enfim. Mudaria é que nós poderíamos dizer até o final do ano se será ou não o campeão invicto. Que já é heptacampeão, já é. Meus amigos estão alguns me xingando no Twitter, alguns corintianos dizendo que dá azar, como dá azar gritar gol antes, enfim. Isso é teoria, assim, do Exu macumbeiro, que eu respeito todos, né? Afinal, eu não tenho nenhuma superstição, todo mundo sabe disso, né? Tô brincando. Mas é óbvio que a gente vai ser campeão e a derrota mostrou isso, né? Quando o Corinthians joga mal, aliás, fez um péssimo segundo tempo, mas fez um bom primeiro tempo e perde, não muda nada, absolutamente nada. A semana passada folgou e não mudou nada. Quando ganha, não muda nada. Se empatar quarta-feira com a Chapecoense, fica 8 pontos. Se ganhar, fica 10, se perder, fica 7. Meu palpite é que vai empatar, depois eu vou falar sobre isso. Não vai mudar absolutamente nada na campanha do Corinthians, enfim. Corinthians muito bem na fita, apesar do mau futebol. Preocupa um pouco a contusão do Balbuena, né, que para mim vinha sendo o melhor em campo do Corinthians no jogo. Léo Santos e Pedro Henrique, uma zaga jovem, né? Pablo ainda não volta. Preocupa, a Chapecoense fez um grande jogo contra o Palmeiras, mas vem numa fase muito ruim. Enfim, dá para administrar o resultado mesmo com esses desfalques do Chapecó. E também se perder não vai mudar nada, né? O Grêmio já disse que não quer mais nada com nada, o Santos não quer mais nada com nada, o Palmeiras tá ridículo. Enfim, o Corinthians com todos os méritos é heptacampeão brasileiro. Agora seria bom ganhar, abrir uma folga boa, ainda maior, para poder se concentrar no dia 13 de setembro contra o Racing, né? Porque se tiver, que nem tá agora, capaz de poupar jogador na Sul-Americana, se abrir uma vantagem ainda maior, vai poder jogar com força máxima e ir atrás desse título, que não é um brasileirão, mas é um título que o Corinthians não tem, e título já que disputa, nunca é mal ganhar, né? Enfim, essa é a minha opinião sobre o jogo. Sobre o jogo em si, muito se falou, e com razão, do impedimento absurdo dado no segundo gol do Vitória, né? 1,4 m e 40 centímetros é muita coisa, não chega a ser 3,33 como o gol do jogo contra o Flamengo, mas é muita coisa. Mas teve um pênalti que o Corinthians no primeiro tempo também não dado, que a Anteada tem esquecido de falar nos comentários, né? O pênalti, o Corinthians reclama de 3, 4 pênaltis, mas para mim teve apenas um, embora bastante claro ali no jogo, que tomou um chute dentro da área, poderia ter empatado o jogo ali, enfim, mudado a história do jogo. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, tomou o gol na única chance do Vitória, poderia ter jogado melhor, ter virado o jogo. O tempo foi um tempo ridículo, não fez nada, o Cássio fez uma grande defesa, o Vitória teve gol impedido, o resultado acabou sendo justo, né? E eu queria dizer que, embora não tenha amizade pessoal com o Felipe Garrafa da Rádio Bandeirantes, não tenho mesmo, também não tenho nenhuma inimizade, só não tenho intimidade, não conheço, não convive. Queria dizer para ele que ele, como todos nós, temos um time, por acaso é o mesmo, e que o Wagner Mancini, como no áudio mostrou vazado, foi um tremendo de um babaca, de um idiota, enfim. O que não muda o fato que ele fez um grande trabalho
está fazendo um bom trabalho na Vitória, armou bem o time, como vinha armando bem a Chapecoense. Eu, ao contrário do Mancini, não separo as coisas, né? Fez um grande trabalho, mas foi bem idiota e mostrou que é mais um fanático anti no áudio que vazou. O problema do Mancini, o Corinthians vai ser campeão brasileiro, Vitória que cuide de não ser rebaixado. Sobre quarta-feira, quarta-feira, 7h30 da noite em Chapecó, Arena Condá. Eu acredito que o Corinthians vai voltar lá com 1 ponto, 1-1, Corinthians e Chapecoense. É meu palpite, mas sem a menor convicção. Podemos ganhar, empatar, perder. O que eu sei é que o Corinthians será heptacampeão e nada, absolutamente nada mudará, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelá. E Zelá, claro, vem de Zé. É tudo nosso, nós aqui no podcast. Bom programa, rapaziada. Pois é, o Vitão falou a respeito do assunto que a gente vai tratar agora, né? A parada do Wagner Mancini ali. Primeiro, o embate do Mancini com o repórter Felipe Garrafa e o áudio de WhatsApp, em que ele fala que bateu num babaca de um corintiano, enfim. Mancini perdeu completamente a razão. Queria que vocês abordassem esse tema. Eu já falei na Transamérica a respeito disso. Para quem não ouviu, vou dar minha opinião também aqui no podcast Timão, mas primeiro quero ouvir a opinião de vocês três, por favor. Pode começar aí, Vessone. Eu acho que, assim, eu não vou ter corporativismo, a pergunta ela não foi bem formulada, porque realmente no primeiro tempo foi aquela chance, mas o Garrafinha ali esqueceu que no segundo tempo, como o Corinthians foi com tudo pra frente, deixou espaços e aí o Vitória teve sim mais 2, 3 chances, o Cássio teve que salvar ali cara a cara, senão ia acontecer igual a Chapecoense e Palmeiras. O Palmeiras foi tudo pra frente, deixou lá atrás, tomou o segundo, acabou o jogo. Então o Corinthians quase viveu a mesma situação de tomar o segundo e acabar o jogo. Então nessa parte aí o Garrafinha errou. Mas o Mancini, pra mim, deveria ter parado ali. Acaba ali, contesta, prova que ele estava errado e responde. O que o Mancini dali pra frente, inclusive o segundo o áudio do WhatsApp ali, ele só errou e só atrapalhou tudo que ele poderia, a imagem dele, pra mim, etc. Se ele para ali na correção da pergunta, estaria ótimo, e ele perfeito e vambora. E ele muito mais certo do que o repórter. Dali em diante, ele errou e pisou na bola e foi só consequência e, enfim, um negócio lamentável do Mancini, a postura dele depois daquela correção e principalmente no segundo áudio. Olha, eu ficaria muito contente se Mancini jamais passasse perto do Corinthians, né? E depois desse áudio ridículo, acho que não saber perder muita gente não sabe, né? Agora não saber ganhar é imperdoável. Foi uma declaração ridícula, seja em off, seja não em off, seja falando com um amigo. Gente com essa postura eu gostaria que ficasse muito longe do Corinthians. Assim como também eu fiquei irritado com o Mano Menezes quando ele veio falar que o Corinthians ganha na base da arbitragem. E aí, Marcelo? Belo, é triste, sim, no caso do Wagner Mancini, triste. Eu peguei o Wagner Mancini no início de carreira, quando ele veio de Ribeirão Preto. Eu fazia Guarani na época lá em Campinas, ele estava começando a carreira dele como jogador, um jogador sem muita expressão, jogou bola como tantos outros por aí, mas era um cara, gente boníssima. Isso só me prova que todo mundo, quando um técnico ou um jogador vai para um clube, que lá atrás ele teve, na infância dele, torceu para algum clube, e todo mundo que está no futebol, jogando, dirigindo, trabalhando, reportando, comentando, todo mundo gosta de futebol e tem uma queda por um clube. Não tem como, não, você pode até falar, olha, como a gente brinca, eu torço para Ponte Preta, eu torço para o Juventus, eu torço para o Nacional, tal, porque é melhor nos dias de hoje a gente fazer assim, entendeu? Eu não, eu escancarei mesmo e pago preço por isso e não estou preocupado, mas eu tenho 54 anos. O Garrafinha, cara, a pergunta do Felipe Garrafa, né, a gente fala Garrafinha, caiu no colo do Mancini. Porque ele tá com o ódio, né, a flor da pele. É ódio que ele tem, mas não do Felipe Garrafa. Ódio, como ele falou lá, vocês jornalistas devem olhar mais para o Brasil é muito grande. Não, ele passou por maus bocados lá em Chapecó, teve problemas lá em Chapecó, foi muito criticado, né, por conta de comportamento dele dirigindo a Chapecoense, tanto é que ele foi demitido, não por resultados, por outros problemas. E isso aí, como ele foi criticado lá, ele trouxe esse ódio. A pergunta do Garrafa, como disse o Vessone, não foi bem formulada, assim como tem perguntas e vou citar grandes amigos, do Mauro Naves,
de Fernandinho Fernandes, Mauro Naves da Globo, Fernandinho Fernandes da Bandeirantes, eu mesmo, você mesmo, Belo. Em algum momento, assim como o jogador tem um dia ruim, nós, como profissionais e de outros segmentos, médico, então, todo mundo tem um dia ruim, e uma pergunta que não foi bem formulada, caiu no colo dele, ele aproveitou. E aí ficou claro, né, essa coisa de quando ele grava lá, o mais gostoso, ganhar do Corinthians, fazer 3 pontos, mas dar uma patada num jornalista corintiano babaca. Pô, então, isso aí é muito triste para ele, sabe? Eu acho que ali ele decretou, para mim, decretou o fim da carreira dele como treinador. Ele vai ter oportunidade ainda de continuar trabalhando no Vitória, assim, no Corinthians jamais, em outro grande clube, sei lá, os dirigentes hoje conversam muito. Esse cara, para mim, ele marcou um ponto negativo. Ele fez um gol contra na carreira dele, mas mais do que na carreira, no comportamento dele como pessoa. Se eu tinha alguma simpatia por esse cara, menos pelo Corinthians, mais da forma como ele atacou, porque ele não atacaria o Mauro Naves, não atacaria o Vessone, não perguntaria seu nome, Marco Belo. Ele olhou no rosto do menino. O menino não tem 25 anos, é muito jovem. É nítido, né, que ele é um menino. Aí ele aproveitou, qual é seu nome? Sabe? Aí ele já intimidou. Aí, você é corintiano? Nossa, assim, não te interessa quem estou fazendo pergunta. Eu nem estou querendo ensinar ninguém, só estou falando que eu fiquei muito triste, principalmente porque eu tenho uma baita de uma amizade com o tio dele, com o Osmar Garrafa, gosto do Garrafinha, de parceiro, de sair junto com o tio e a gente se encontra. Então eu fiquei muito triste com isso, mas triste com o Mancini. Acho que ele foi muito mal, cara. Ele marcou um gol contra na carreira dele. Como pessoa, então, se eu tinha alguma simpatia, não tenho nada mais. Não posso nem ver esse cara mais. Eu concordo quase tudo que você disse, Maércio. Assino embaixo o que você falou a respeito do Garrafinha, sobre o repórter às vezes fazer uma pergunta que não sai da forma correta, às vezes não sai da forma que a gente pensou, a gente não expressa com palavras o nosso pensamento, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e fala outra, enfim. Mas só uma questão, em relação à entrevista coletiva em si, o que eu falei hoje lá na rádio, 2 pontos a favor do Garrafinha e 2 a favor do Mancini. Primeiro, a pergunta foi mal feita. Realmente não tem corporativismo aqui, a gente analisa friamente, a gente mesmo, inclusive, se fosse eu, no caso eu falaria, puta, que cagada que eu fiz. Falei, isso. Fiz uma pergunta ruim, já fiz, todo mundo já fez, que nem você falou. A pergunta foi mal feita. Daí, ponto pro Mancini. Agora, o Mancini falar que o jornalista é corintiano, errado. O cara tá lá porque ele é jornalista, ele não tá lá porque ele é corintiano, santista, são paulino ou torcedor do Flamengo. Senão, se é um jornalista mais experiente, poderia falar, mas você é o quê? São paulino? Você só ganhou do Corinthians porque você é palmeirense? O que tem a ver o time que o cara torce? Lá tá o treinador do Vitória e um jornalista. Não tem nada a ver ser corintiano, ser São Paulino, ser santista. Eu devolveria a pergunta assim, você é São Paulino? Você é palmeirense, por isso que você se esforçou pra ganhar? O que tem a ver? Que caso tem a ver uma coisa com a outra? Então, 1-1. Outra coisa, a favor do Mancini, eu acho que realmente a imprensa paulista é um pouco bairrista, na medida de que a gente não dá valor, e eu me incluo nisso, aos times de fora, principalmente do Norte e Nordeste. Às vezes a gente vê um jogo, é São Paulo e alguém, é Corinthians e alguém. Não sabe se é o Sport, se é o Náutico, se é o Bahia, se é o CRB, CSA. A gente meio que caga para os times de fora. No geral, tá? Não estou generalizando, mas estou me incluindo nisso. Eu me esforço para não ser assim, mas como imprensa de São Paulo, eu me incluo nisso. Agora, o outro ponto a favor do Garrafinha é exatamente o que o Maércio falou. Eu duvido que o Wagner Mancini respondesse dessa forma a qualquer jornalista um pouco mais experiente, a qualquer jornalista que tivesse barba. Eu duvido que o Wagner Mancini fosse pra cima dessa forma. Ele poderia ter respondido com razão, mas sem humilhar o repórter. Ele poderia ter falado, amigo, posse de bola não é domínio de jogo. Não é porque o Corinthians teve 80% de posse de bola que o Corinthians dominou o jogo. Ponto final. Até aí, é a coletiva. Era ponto pra ele. Ponto pra ele. Eu tô analisando a entrevista coletiva. Isso. Agora, sobre o áudio, eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua, Maércio. Sobre o áudio do Mancini, eu acho que é o seguinte. Se todo mundo que estiver ouvindo a gente no podcast Mão, se a gente ouvir os áudios que a gente manda para os nossos colegas, para os nossos amigos, no WhatsApp, no telefone, qualquer lugar, vai todo mundo pro inferno. Vai todo mundo queimar na chama terrível do enxofre do
do menino maldoso lá de baixo. Porque o que a gente fala nesses áudios, amigo, eu acho que o Mancini errou, acertou, não importa, ele com a consciência dele, ele é treinador, não poderia ter esse pensamento, agora ele falou para um amigo dele, cara, ele pode ter falado para o amigo dele o que ele quisesse. Para mim, eu não vou julgar o Wagner Mancini por um áudio que ele mandou para um amigo dele. Porque eu acho que se pegar áudio de todo mundo que está ouvindo a gente, não estou falando só de nós 5 que estamos participando do programa, estou falando dos quase 15 mil ouvintes do podcast Timão. Se pega áudio de todo mundo, vai pegar coisa errada e vai pegar pensamento assim de brincadeira. Errado que eu falo, não de cometer crime, não é isso que eu estou falando. De brincadeira, às vezes a gente brinca, faz uma sacanagem, chama um cara de babaca, pô, aquele bobão lá fez isso e tal. A gente fala assim, é o jeito que a gente se trata no dia a dia. Mas você não vibra com isso, Belo? Você não vibra, Belo? Ah, Belo, me inclua fora disso, cara. Ali ele não era treinador de futebol. Eu sou no público que eu sou no privado e vice-versa. Ali ele não era treinador de futebol. Ali ele era uma pessoa brincando com um amigo dele, cara. Era um cidadão brincando. Ele pode ser São Paulino, palmeirense, santista. Pode ser. Isso não impede ele de ser treinador de futebol. E pode ser corintiano também. Por que não um corintiano, treinador, de repente gostar de ganhar do Corinthians por saber a grandeza do Corinthians e a dificuldade de ganhar de um Corinthians dentro da arena? Pode ser, ninguém sabe. Não quero defender o Mancini, não sou advogado dele, eu só tô falando que ali ele não era o treinador do Vitória que tinha acabado de ganhar uma partida. Ele era um cidadão e ele pode ter falado do jeito que for, porque se pegasse o áudio de um corintiano depois de uma partida ganha, o corintiano ia falar, olha que legal, ganhar daquele babaca do Atlético Paranaense, ganhar daquele otário do Grêmio, ganhar daquele imbecil do Internacional. Cara, todo torcedor fala desse jeito no privado. Todo torcedor fala desse jeito no privado. Essa é a minha opinião. Mas sim, eu mesmo, quando eu tô irado, tomei o negócio e o Corinthians vence um grande, aí eu vou lá e se foda. É assim. Agora, no caso do Mancini, eu só fiquei sentido, primeiro porque a gente conhece o menino, dele ter falado, deu uma patada num jornalista corintiano babaca, só isso, mas talvez seja exagero da minha parte, mas é o sentimento que eu tenho de tristeza em função de ser o Mancini, um cara experiente. Ele não faria isso com você, com o Teleco, com o Vessone, com um cara, como você falou, um barbado. Ele fez porque pegou um menino pela frente, uma pena. Eu justamente por isso, né, como cidadão ele fala isso, acho que mostra a índole. Tô fora. Vamos pro próximo assunto. Vamos pro jogo contra a Chapecoense, nesse podcast Mão número 177. Aliás, quero que o ouvinte mande o pensamento. Pode discordar, concordar com a gente, comigo, claro, com o Teleco, com o Vessone, com o Maércio. Tem toda a liberdade, ouvinte, de mandar opinião no @podcastmão, no Twitter, no Facebook, no Instagram, todas as redes sociais. A gente tá igual, podcast Mão. Pode mandar por todas as redes sociais a opinião que a gente lê, a gente sempre acompanha a opinião do ouvinte, inclusive quando a gente faz as nossas reuniões de pauta, que geralmente são 3 vezes por semana que a gente se encontra para fazer as reuniões de pauta, a gente observa as perguntas e os questionamentos dos nossos ouvintes para a gente pautar o programa. E o próximo assunto não poderia ser diferente. O próximo jogo, Chapecoense. Corinthians pode ter defesa reserva, Vessone, com exceção do Fagner e, claro, do Cássio, né? Defesa dos jogadores de linha, só o Fagner titular, o resto tudo garotada? É isso mesmo, Belo. Essa é a tendência, né? O Balbuena tá suspenso. Eu acho que já não jogaria pelo incômodo também na perna. O Arana também está com incômodo na perna e os dois fazem exame amanhã. Então vai jogar o Léo Santos na zaga e deve jogar realmente o Moisés. Apesar da liberação do Marcial, eu acabei até de subir uma nota neste exato momento. O Marcial está liberado de novo para poder voltar a jogar pelo Corinthians. Ele deve ser relacionado, inclusive, para a viagem já em Chapecó. Mas ele não joga desde março, aquele jogo contra a Linense foi o último jogo dele, e não é relacionado desde da primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra a própria Chape na Arena. Então já faz um bom tempo que ele vinha treinando, ele tinha tomado um remédio, e dentro desse remédio, para aquele problema dele, que eu estou me esquecendo agora o nome. Alopécia. Isso, alopécia, que fez o cabelo dele cair, etc. E dentro daquele remédio, que foi passado por um profissional fora do futebol, consta, né, na verdade, uma substância que poderia causar o doping. Então o Corinthians tirou ele
ele passou a não ser mais relacionado para os jogos, e só que há cerca de um mês, a entidade que organiza toda essa parte de doping do esporte brasileiro fez um exame surpresa lá no Corinthians. Os 30 jogadores passaram, todos que estavam no CT passaram por esse exame antidoping, inclusive o Marcial. E aí o Corinthians esperou. Normalmente as manifestações aí de resultado são entre 15 e 20 dias, isso não aconteceu. E aí agora os médicos deram aval para o Carille voltar a relacionar o Marcial, mas eu duvido muito que ele vá ser titular, e deve jogar realmente mesmo o Moisés, que é quem vinha substituindo aí o Arana quando ele não poderia jogar. Então a defesa deve ter o Fagner, os dois meninos, né, o Léo Santos de 18 e o Pedro Henrique, que tem 21, e também o Moisés na lateral esquerda. E aí, Teleco, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés contra a Chape. Bem, falando do Léo Santos, né? O Léo Santos é um grande talento, né? O único problema é que zagueiros eles costumam ficar melhores quando ficam mais velhos, né? Então tem esse porém aí, mas o Léo Santos é um grande talento e vai ser muito legal ver ele em campo, né? O Pedro Henrique ele tem dado conta do recado. Agora entre Moisés e Marcial, né? Eu duvido até que o Marcial entre durante o jogo, né? O Moisés ele foi bem no Bahia, chegou no Corinthians, ele parecia um pouco desatento. Melhorou. Assim, o pessoal criticou muito o Moisés no último jogo, mas eu achei que ele foi até que dentro do possível razoável. E por isso que a gente vai dar conta do recado, sim. Mesmo após o bom desempenho da Chapecoense no jogo deste domingo. Eu odeio exagerar nas críticas, Maércio. Eu gosto de ser bem, como é que eu posso dizer, sensato, né, nas minhas críticas, e por isso eu falo com o coração aberto que o Moisés entrou no lugar do Guilherme Arana contra o Vitória. Foi horrível! Nossa senhora, Moisés! Como é ruim o Moisés! Maércio Ramos, por favor, pode falar. Parabéns pela sensatez. Ô Belo, não vejo grandes preocupações assim, não vou nem individualizar, porque individualizando, o Vessone falou, você falou do Moisés, o Teleco já falou, acho que o coletivo do Corinthians faz a diferença, né? Do meio campo para frente é um time de muita qualidade, acho que a defesa acaba entrando nessa qualidade também, lá em cima, em alta, né? Se não houver uma falha individual, daí pode ser de qualquer um jogador, inclusive do Moisés, Belo, acho que o Corinthians não vai ter problema lá contra a Chapecoense. É muito mais time mais organizado. A Chapecoense venceu o Rivale do Teleco, mas porque o Rivale do Teleco tem elenco, mas não tem time. Tá? Mas é problema de quem faz o podcast pro lado de lá. Ou que não tem podcast, sei lá. Mas acho que o Corinthians não vai ter problema contra a Chapecoense não, Belo. Mesmo com a entrada dos meninos, acho que está bem servido. Acho que o Corinthians é um time sólido, firme. Não vai ter problema não. Acho que a gente vence lá. Aliás, a ideia do podcast Timão, e é com muito orgulho que eu falo isso, que é uma ideia de todos nós, né? Uma ideia muito boa, tanto que a gente está há 2 anos já com esse programa. Quando a ideia é boa, ela tem que ser copiada mesmo. E ela está sendo copiada para o lado de lá. Se eu não me engano, é o Alex Miller, o Mauro Betti, não sei quem mais estão fazendo agora um podcast falando do Rivale do Teleco. E é um orgulho isso. Eu acho legal. Não, é sério mesmo, eu acho bacana, porque isso quer dizer... Isso quer dizer que a gente está trilhando um caminho correto, né? É um caminho que outros estão seguindo e outras pessoas, jornalistas de renome aí, estão seguindo. Enfim, Maércio, o Vitão apostou em empate, e você? Vitória do Corinthians. Quanto? 1-0, 2-1, sei lá quanto, mas o Corinthians vence lá. Gol do Moisés, não? Se for, vai ser legal na quinta-feira eu poder falar com você. O Teleco que é fã do Moisés, vai fazer gol ou não vai? Quanto vai ser o jogo aí, Teleco? Fã é uma palavra muito forte. Eu só acho que ele não compromete. A gente já teve laterais bem piores. E olha que precisa, hein? Precisa caprichar. Mas a gente já teve bem piores. Eu confio em uma vitória do Corinthians por 1-0, Marco Belo.
Eu aposto em 0-0, jogo contra a Chapecoense, o Corinthians vindo de uma derrota, jogando fora de casa, vai jogar do jeito que o Carille sabe fazer um time, do jeito que foi, que foi o jogo das oitavas do Campeonato Paulista contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Não vai ter jogo em Chapecó, na minha opinião, 0-0, o que vai ser um resultado bom para mim, porque é um ponto a mais que o Corinthians vai fazer num jogo que já era para ter sido, né? Como o Vessone disse, nenhum rival marcou ponto naquela rodada. E você, Vessone? Fala aí. Eu acredito que 1-0 pro Corinthians, com gol ali no finalzinho só. Quem marca? Moisés, homenagem a... Vocês estão de complô contra mim. Se fizer, vocês podem me chamar de qualquer nome no próximo podcast. Podem me chamar de Wanda no próximo podcast. Se o Moisés fizer gol contra a Chapecoense. Já tem muita gente chamando de Wanda, Marco. Vamos escolher outro nome. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem, durante o programa inteiro, do começo até o final. Tá bom? Eu não sei, Marco. Eu recebi uma mensagem que eu sou anti no Twitter, então, depois dessa... Ô, Maércio, um abraço, até a próxima, amigo. Tô batendo asa! Valeu, Vessa. Valeu, tchau, tchau. Falou, Teleco. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.